Enfim, quando a gente fala de Pitágoras, tirando todas essas coisas que eu acabei de falar sobre as questões religiosas e ascéticas dos pitagóricos, uma coisa que vem à mente é a questão da matemática, né? A questão toda do teorema de Pitágoras, certo? Tanto é, né, que o Copleston, ele abre dizendo uma frase de Aristóteles. Ele diz o seguinte: os pitagóricos, como são chamados, são devotos à matemática. Foram os primeiros a fazer progressos no seu estudo e, tendo sido educados nela, pensavam que seus princípios eram os princípios de todas as coisas. Isso é uma frase de Aristóteles que está lá na Metafísica, quando ele vai tratar justamente sobre os pitagóricos. A partir dessa frase aqui de Aristóteles, né, a gente remonta ao que mais ao ponto fundamental do pitagorismo, que era o estudo da matemática e a compreensão da matemática como fundamento da realidade. Então, vamos voltar um pouco atrás no estudo lá de Tales, de Anaximandro de Anaxímenes, né? E até também no estudo de como a filosofia surgiu. Como que a filosofia surgiu? O pessoal lá estava parado, né? Não tinha o que pensar. E aí começou a refletir sobre a vida e eles notaram que em toda mudança há algo que permanece. Beleza. Essa coisa que permanecia é o que a gente chamou de arqué, que é o princípio último, é o princípio da realidade em si, né? O princípio constituinte da realidade. E aí, né, a escola de Mileto vai lá dizer, Tales vai dizer que é a água, Anaximandro vai dizer que é o infinito, Anaxímenes vai dizer que é o ar. E aí chegam os pitagóricos e eles basicamente vão dizer que arqué, isto é, o princípio constituinte do mundo, das coisas, da realidade, é os números. São os números, quer dizer. Né? Então, os números são aquilo que principia, aquilo que dá constância, aquilo que formula a realidade. Ou seja, a realidade, em sua realidade última, em seu princípio, é justamente numérica. Né? Então, os números são a arqué da realidade. Certo. Segundo os pitagóricos, segundo a doutrina pitagórica. Tá, e como que eles tiveram tanta. Por que eles atribuíram tanta importância aos números? Essa é uma pergunta muito interessante. E aí vem toda uma história da lira que Aristóteles conta. Aristóteles vai dizer basicamente que o interesse, que na verdade que essa questão dos pitagóricos colocaram tanta importância à matemática e aos números se dá pelo espanto que eles tiveram com a música. Porque os pitagóricos, eles, como eu havia dito, a música para eles era algo muito importante. E eles viram, tocando a música, né, que a música ela era essencialmente matemática. A harmonia musical está estritamente ligada à matemática. Em que sentido? No sentido que, por exemplo, as cordas de uma lira, ela muda a sua tonalidade baseada no tamanho da lira. Então, se eu tenho uma lira maior, ela vai. Quando eu toco a corda de uma lira maior, ela emite tal tonalidade. Só que se eu cortar essa corda pela metade e tocar essa corda, ela vai tocar num tom diferente. Ou seja, a tonalidade de uma corda de uma lira está estritamente relacionada ao tamanho dessa lira. E o tamanho é nada mais do que uma grandeza matemática, uma grandeza numérica, certo? E com isso, os pitagóricos se espantaram, né? Porque eles perceberam que a realidade última da música era, enfim, matemática. E aí que entra mais uma frase do Aristóteles que vale a pena ser colocada aqui, que Aristóteles diz o seguinte: já que perceberam que os atributos e proporções das escalas musicais podiam ser expressos em números, toda essa historinha que eu acabei de contar, né? Concluíram que todas as outras coisas pareciam na totalidade de sua natureza serem moldados conforme os números. E os números pareciam ser as coisas primeiras em toda a natureza, e todo o céu ser uma escala musical e um número. Ou seja, eles pensaram o seguinte: olha, se uma lira depende da proporção, se as escalas musicais dependem da proporção matemática, por que não
o universo também depender dessa proporção, entende? Então, os pitagóricos eles raciocinaram o seguinte: se a harmonia de uma lira, que é um instrumento musical, depende da matemática, por que que então o próprio universo, a própria natureza não dependeria da matemática para ter sua harmonia? Ou seja, os pitagóricos eles raciocinaram a partir disso que o universo tinha sua harmonia através dos números. E que, portanto, a natureza, que o universo e que tudo mais era regido e configurado e tinha início e fim através dos números. Então, os números eram a realidade última das coisas. Os números eram o princípio de tudo, certo? Era, enfim, a arqué das coisas. E então, a gente chegou num ponto principal da filosofia pitagórica. É justamente o entendimento da realidade enquanto uma realidade numérica, que é composta por números, certo? Dado isso, a gente pode fazer uma pergunta, né? O que significa dizer que todas as coisas são números e o que de fato são números para os pitagóricos? Então essas duas perguntas são muito importantes, certo? E como que a gente responde isso? O que os pitagóricos achavam dessa pergunta? O que isso quer dizer? Então vamos lá. Quando eu pergunto o que dizer que todas as coisas são números, ou seja, o que significa dizer que todas as coisas são números, os pitagóricos poderiam responder o seguinte: que a realidade ela é numérica na medida em que ela é formada por pontos. Os pitagóricos eles acreditavam que todo mundo, né, todos os objetos da realidade, eles são objetos geométricos, de certo modo. Né? Então, por exemplo, um lápis, né, ele é uma forma geométrica. E se você notar, o lápis ele é formado por um ponto, né? Na verdade, ele não é só formado por um ponto, ele é formado por vários pontos. E o que seriam esses pontos? Justamente para os pitagóricos, esse ponto ele é uma representação geométrica da unidade. E a unidade é essencialmente numérica, certo? A unidade representa 1. Então a gente tem um ponto, que somado a outro ponto, que mais outro ponto, e assim vai indo, né? Forma o formato de um lápis. Ou seja, o lápis ele é uma forma geométrica formada por vários pontos. E os pontos são a representação da unidade, e a unidade é a representação do número 1. Ou seja, todas as coisas são, de certo modo, numéricas, na medida em que todas as coisas são geométricas. E as coisas geométricas são numéricas, certo? Então esse é o raciocínio pitagórico. Tanto é que tinha até um lema entre os pitagóricos que dizia o seguinte: uma unidade significa um ponto. 2 unidades significam uma linha. 3 unidades significam uma superfície. E 4 unidades significam um sólido. E aí a gente chega a um ponto do pitagorismo, né? Uma figura pitagórica que era muito importante para eles, que se chamava tétrade, que são justamente os 4 primeiros números, desconsiderando o 0 no caso, né? Então a gente tem o 1, 2, o 3 e o 4. Se você pegar o 1, 2, o 3 e o 4 e somar, isso vai ser igual a 10. E eles achavam essa harmonia muito bonita. E aí eles deram o nome disso de tétrade, né? Tétrade são justamente os 4 primeiros números, desconsiderando o 0, que somados são 10, né? E aí eles achavam essa figura belíssima. E tá totalmente ligado a esse lema que eu havia falado anteriormente. Então é isso. O principal da filosofia pitagórica é justamente isso. Você entender que, para os pitagóricos, a realidade era vista enquanto algo numérico e que a representação numérica na realidade se dava através dos pontos, vamos dizer assim, das unidades que formulam as coisas enquanto formas geométricas, certo? E aí tem uma frase aqui que o Copleston coloca, que eu acho importante para acrescentar, né? Que fala justamente sobre essas questões dos pontos, né? Que eu ia falar. Aí ele basicamente diz assim: pela justaposição de vários pontos é gerada uma linha, não apenas na imaginação científica do matemático, mas também na realidade externa. Da mesma forma que a superfície é gerada pela justaposição de várias linhas, e finalmente do mesmo modo o corpo, pela combinação de várias superfícies.
Pontos, linhas e superfícies são, portanto, as verdadeiras unidades que compõem todos os corpos da natureza. E, nesse sentido, todos os corpos podem ser vistos como números. Com efeito, todo corpo material é uma expressão do número 4, uma vez que resulta na condição do quarto termo, dos três elementos constituintes, pontos, linhas e superfícies. E então aqui de forma sintética, né, o, o Copleston ele basicamente expressa isso que eu acabei de falar. Os pitagóricos, né, eles tinham essa compreensão de que a realidade ela é formada por pontos, e os pontos geram linhas, que depois geram superfície, depois geram sólido, e que, no fim, são as formas que geram as formas geométricas. Né? E as formas geométricas, elas são principalmente, essencialmente, numéricas, né? Já que o ponto é a unidade, e a unidade é a representação do número 1. Então, nesse sentido que os pitagóricos entendiam a realidade.